estudos que tratam sobre os problemas, os princípios da palavra de Deus, que, quando desrespeitados, trazem problemas sérios para a economia do país e para as finanças de uma casa. Já vimos 7 princípios e eu espero ver os outros 3 hoje, os últimos 3 hoje. Quem está com o livro, lembrando o livro Dinheiro, Dívida e Finanças, de Jim Neuheiser, Perguntas e Respostas Fundamentais, o livro tem nos abençoado bastante. E eu vou fazer uma ligação dessa aula com a de quinta-feira para Restaurado, de David Chilton, porque tem um momento, um dos princípios, ele fala sobre tributação, e eu vou fazer uma relação dessa tributação com inflação, para que a gente possa compreender isso melhor. São os 3 últimos princípios que se encontram na página 32 do livro Dinheiro, Dívidas e Finanças. Vamos lá. Abram a palavra de Deus em Provérbios 3:9. Provérbios 3:9. Eu vou pedir para alguém ler bem alto, Provérbios 3:9. (19, 17) agora. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus, damos graças a Ti mais uma vez por estarmos na Tua presença esta manhã e podermos ser instruídos na Tua palavra. Assim como fomos na pregação, Te rogamos agora que o Senhor fale conosco durante essa aula, que seja um momento edificante para o Teu povo, de instrução na Tua santa lei, para que nós possamos não somente obter, mas também reter melhor e utilizá-lo, Senhor Deus, de maneira sábia, os recursos que o Senhor coloca à nossa mão. É assim que nós oramos em Cristo, nosso Senhor. Amém. Lá em Efésios 4, 28, não é um texto que é citado aqui pelo autor, mas entendo que cabe bem. Efésios 4, 28 diz: Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Para com que tenha o que repartir com o que tem necessidade. O texto está nos ensinando que, tanto em Provérbios quanto na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, que nós devemos, em primeiro lugar, trabalhar. É impossível você adquirir riqueza sem trabalho, de maneira justa, é impossível. Até quem é herdeiro, ele tem a herança que é fruto do trabalho dos seus pais, dos seus avós. Então, as heranças, as riquezas que são justas, lícitas, elas dependem do trabalho. Não de qualquer trabalho, como nós já vimos aqui, um dos primeiros princípios que vimos é que nós devemos trabalhar e trabalhar duro. Não é simplesmente qualquer trabalho que vai enriquecer as nossas finanças, mas um trabalho duro e um trabalho sábio. Porém, quando nós obtemos o fruto do trabalho, o salário desse trabalho, seja você patrão ou empregado, você precisa aprender o que fazer com ele. Então, nós já vimos que uma vida desregrada vai fazer com que, mesmo que você ganhe muito, seu dinheiro não lhe sirva como deveria, você acaba sendo escravo dos seus boletos, das suas dívidas, sempre tendo que trabalhar cada vez mais, não para construir patrimônio, mas só para pagar conta. Principalmente com quem gasta em coisas que não são geradoras de dividendos, geradoras de riqueza. Então, você só se empobrece cada vez mais. Devemos também lembrar que um dos outros princípios que foram tratados aqui, na página anterior, é a busca por salários justos. Você deve, sim, buscar os salários mais justos para si mesmo. Então, a negociação com os patrões deve ser sempre uma busca pela justiça. Os patrões também devem entender que pagar o que é justo não é simplesmente uma adequação à lei trabalhista, mas muito mais do que isso, à lei de Deus. Então, ambos devem buscar justiça, tanto o trabalhador quanto o empregador devem ser justos no pagamento e no recebimento. Caso você não esteja satisfeito com o seu trabalho, eu acabei nem mencionando isso,
Mas é importante lembrar que greve nunca é a solução para um crente. A greve é algo proibido para os cristãos, por um motivo. Quando você decidiu trabalhar com aquele determinado patrão, foram estabelecidas as condições e você disse que estava disposto a trabalhar. Em determinado momento, você resolve não trabalhar mais por aquele salário e, ao invés de buscar um outro emprego ou negociar com o patrão, a sua negociação é privá-lo daquilo que ele já pagou. Então, se o patrão está pagando o salário em dia de acordo com o que foi estipulado lá atrás, ele continua mantendo o contrato dele, ainda que seja um salário defasado, mas é o salário que foi acordado. Isso não lhe obriga a permanecer no trabalho, mas não lhe permite fazer greve. A greve é uma quebra do 8º mandamento. Você está furtando as horas de trabalho que alguém pagou. Claro que é possível que você possa se organizar, né? Empresas muito grandes dificilmente vão atender um funcionário só. Então, os funcionários podem se organizar, podem ter uma comissão, podem ter algum tipo de representantes que vão lá negociar por aquela categoria, mas nunca com esse tipo de artifício, como fazem os sindicatos. Os sindicatos estão sempre ameaçando os patrões da categoria de greve. Não fez o que eu quero, greve. E isso é algo que é contrário à lei de Deus. Nós devemos buscar o salário justo, mas devemos buscá-lo por meios justos. Se eu uso de meios injustos para alcançar o que é justo, eu não estou fazendo justiça. Caio. Perfeito. Porque aí é quebra de contrato. Caio está dizendo o seguinte: se o patrão ele deixa de pagar o salário, ou ele não paga de acordo, não só deixar de pagar, mas se ele não paga de acordo com o que foi acordado, ele que quebrou o contrato. Então, ele que está... É uma greve invertida, né? Ele está lhe forçando a não trabalhar. O errado é você receber o salário e não trabalhar. Então, isso é pecado, certo? Isso é injustiça. Vimos também que ter uma vida extravagante, né? Uma vida que busca sempre muito mais do padrão do que é possível naquele momento, adiantar padrão de vida é um grande problema e vai levar você à pobreza. Falamos também sobre a questão do ser fiador e não colocamos isso como um pecado. Não é pecado ser fiador, mas é algo que você tem que analisar com muita sabedoria. Porque à medida que você é fiador de alguém, você está dizendo que se aquela pessoa não pagar, você paga. E isso não é algo pecaminoso, mas é algo que precisa ser levado em consideração. O problema é que as pessoas não levam isso em consideração na hora que vão ser fiadores. Elas simplesmente, ali no calor da emoção, não, pode botar meu nome aí, eu vou ser seu fiador sem problema nenhum. E não avaliam o histórico daquela pessoa, a situação financeira que ela se encontra, o caminho que ela está levando naquele momento da vida, e isso é muito perigoso. Isso pode fazer com que a sua família entre num problema financeiro seríssimo, que não foi provocado diretamente por você, mas acabou sendo porque você se permitiu colocar nessa situação. Então não é pecado ser fiador, basta que você tenha consciência disso. Eu citei até o caso do nosso contrato da igreja lá em João Pessoa. Lá em João Pessoa, diferentemente daqui, a gente sempre precisou de um fiador. Aqui nós precisamos nos primeiros anos. Depois não foi mais necessário. Mas lá, desde o primeiro ano, e assim até hoje. Nós já devemos estar no mesmo prédio há cerca de 3, 4 anos. Nunca atrasamos um aluguel, mas todo ano, quando vai ser renovado, eles querem um fiador. E geralmente são os irmãos da igreja que se colocam como fiadores. Os irmãos entendem que a igreja tem um bom histórico e que, inclusive, se for o caso da igreja, em um momento de profunda crise, não poder pagar, esses irmãos estão dispostos a dar um jeito ali e colocar o nome em risco. Isso é uma demonstração de muita confiança na instituição da Igreja de Cristo. Então, não é proibido, mas é algo extremamente temerário. Hoje nós vamos falar, em primeiro lugar, do honrar a Deus com as nossas riquezas e depois da tributação justa
que é cobrada pelos governos. O último dos princípios, que é a sabedoria para o tratamento do dinheiro a longo prazo, eu já tratei antecipadamente, então não vou voltar. Na verdade, vão ser apenas 2 princípios. E o primeiro deles é esse: honremos a Deus com nossa riqueza, o que inclui a compaixão pelo pobre. O autor diz: somos servos dos recursos que Deus nos deu. Cabe-nos doar para a obra do seu reino pela fé, na proporção em que Ele tiver nos abençoado. Não nos esqueçamos também dos pobres necessitados entre nós, especialmente das nossas famílias terrenas e espirituais. Cada um de nós, em alguma medida, alcançou uma porção de riqueza na terra. Todos nós. Alguns mais, outros menos. Alguns ganham 10, 15, 20, 30 salários, outros ganham 1, 2 ou 3 salários. Mas todos nós temos trabalho. Na nossa igreja, graças a Deus, não há nenhum desempregado. Absolutamente ninguém que não trabalhe. Todos estão trabalhando. Portanto, em maior ou menor grau, esta obrigação está sobre você nesse momento. Haverá um momento em que você talvez seja o alvo desse princípio. E aqui eu quero precaver os irmãos que hoje podem contribuir com a igreja, podem contribuir com o ministério da palavra, que caso um dia a situação de vocês mudem, vocês não devem se sentir menosprezados ou humilhados por receber alguma contribuição da igreja. Não façam isso, irmãos. Tenham um coração sempre pronto a receber. É sempre melhor dar do que receber, isso é fato. Mas não é nada mal você poder provar da bênção de Deus quando alguém tira do seu próprio bolso e lhe ajuda. Na igreja as coisas não são tão diretas assim, porque Deus instituiu um ofício dentro da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o ofício dado por Deus para organizar as ofertas. Os irmãos devem lembrar lá em Atos capítulo 6, que pelas muitas demandas dos apóstolos e pela questão que estava acontecendo entre as viúvas de origem hebraica com as viúvas de origem gentílica, havia uma grande confusão ali, porque as que falavam grego, as judias de fala grega, estavam se achando preteridas, deixadas de lado. E as judias de fala hebraica não estavam dizendo que não estavam fazendo aquilo. Os apóstolos não tinham tempo para resolver aquela questão. Naquele momento, o Espírito Santo de Deus os tomou e os fez promover uma eleição, gerando assim o primeiro grupo de diáconos. E estes diáconos são os responsáveis por cuidar das ofertas da igreja, sob a autoridade e jurisdição dos presbíteros. É assim que os diáconos trabalham. Então, sempre que há um necessitado no nosso meio, não necessariamente é uma cesta básica, né? Pode ser um exame, pode ser um tratamento, um medicamento. A junta diaconal é quem vai fazer essa avaliação, né, com o auxílio dos presbíteros. Por quê? É necessário avaliar bem se aquela pessoa de fato é necessitada. Por isso que nós não devemos dar ofertas diretamente do nosso bolso para outra pessoa, porque isso, em certo sentido, é usurpar o trabalho dos diáconos. Eu posso ficar sabendo que alguém está precisando na igreja e vou dizer àquela pessoa: irmão, não se preocupe, na nossa igreja, até hoje eu nunca vi ninguém passar necessidade de não ser auxiliado. Eu vou levar, eu vou lhe ajudar. Às vezes a pessoa está com vergonha, eu lhe prometo lhe ajudar, mas eu vou lhe ajudar por meio da diaconia. Procura o diácono Jefferson, no nosso caso aqui, nós temos um diácono. O diácono Jefferson geralmente se comunica com o conselho da igreja e a gente vai avaliar o caso. Sendo necessário, sendo possível, aquela verba vai ser destinada para o auxílio do irmão ou da irmã que esteja precisando. Agora, tudo isso só vai ser, de fato, realizado se tiver caixa na igreja. Não existe como você ajudar quando você não tem de onde tirar. E a igreja, ela não vive de doações. Eu acho que isso é uma palavra completamente equivocada. Eu sei que, para fins jurídicos, para fins contábeis, a igreja vive de doação. Mas, para a linguagem eclesiástica, para a linguagem entre os irmãos, essa não é uma boa nomenclatura.
Porque doar é uma coisa que eu dou se eu quiser. Se eu não quiser, eu não dou. Mas para nós que somos crentes, os nossos recursos todos são de Deus. Eles procedem das mãos de Deus. Portanto, tudo que vem à minha mão, eu preciso dar contas ao Senhor. E utilizar da forma como Deus me instrui. E na palavra, há instrução para que eu, com o meu recurso, pague as minhas próprias contas, eu possa fazer as compras da minha casa, eu separe um pouco para uma espécie de poupança e separe outro valor para alguma diversão, algum lazer da minha família. Isso é justíssimo. Só que antes de todas essas coisas, qual é a primeira parte que a palavra nos instrui no recebimento dos nossos recursos mensalmente? O que é que eu primeiro devo separar? Oi? Os dízimos. A primeira parte é do Senhor. Porque nunca a última, por um motivo assim, que é prático e é teológico. Teológico pelo seguinte: nós dizemos que Cristo é as primícias da nossa vida, ou seja, é o primeiro da nossa vida. Se Ele é o primeiro da minha vida, Ele precisa ser o primeiro do meu dia. É quem eu primeiro menciono ao acordar. Então, não demoro muito para lembrar de Cristo quando eu me acordo. Ele precisa ser o primeiro no meu tempo. Todas as vezes que a gente diz assim, eu estou sem tempo para as coisas de Deus, não importa a tua situação nem a tua fase de vida. Isto está denunciando que Cristo não é o primeiro do teu tempo. Se Cristo é as primícias da minha vida, Ele é o primeiro do meu tempo. Se eu digo não tenho tempo para as coisas de Deus, eu estou denunciando, declarando um grande pecado. Cristo não tem sido as primícias. E isso serve também para as nossas finanças. Ora, se eu não sou necessitado, e aqui eu quero resguardar a figura do necessitado, existem pessoas que o rendimento que tem na sua casa não consegue cumprir nem mesmo as obrigações mínimas da casa. Então, estas pessoas não têm como contribuir na igreja, porque elas precisam receber contribuição da igreja para a sua própria manutenção. Então, se alguém tem tão pouco que não pode se sustentar, esta pessoa é um necessitado. Ela é alvo do trabalho da diaconia. Nunca para a cobrança da diaconia, porque o irmão não tem condição. Mas quem vai avaliar sou eu? Não, é a diaconia. Todos os demais precisam separar uma parte dos seus recursos para que a obra de Deus seja mantida, né? Porque as necessidades da igreja não se resumem aos necessitados. A igreja não é uma ONG, a igreja não é uma associação para a ajuda das pessoas que estão na rua, nem dos pobres e necessitados. A igreja também faz isso, mas a igreja tem como princípio o anúncio do evangelho. Portanto, em primeiro lugar, os gastos da igreja são relativos a tudo que diz respeito ao anúncio do evangelho. Para se anunciar o evangelho, primeiro você tem que ter o quê? Tem que ter um ministro da palavra e dos sacramentos. A igreja, portanto, tem a sua principal despesa o pagamento das côngoras pastorais, do salário do pastor. Por um motivo óbvio. Ela não vai ter instrução na palavra se não houver um ministro. Então, ela vai se esforçar para dar um bom rendimento para que o pastor possa viver tranquilamente com sua família. Ponto final. A igreja não tem obrigação de pagar luxos, vida ostentativa para os pastores, né? O pastor não tem, não deve requerer da igreja salários que o permitam ter uma vida de ostentação, mas um salário que lhe dê uma vida digna, certo? De acordo com aquilo que a igreja pode, de acordo com a arrecadação que ela tem, né? Mediante a arrecadação que a igreja tem. E é por isso que existem as federações das igrejas. A Igreja Presbiteriana do Brasil, por exemplo, ela se organiza em federação. Porque, em muitos casos, uma igreja que podia pagar o seu pastor, porque quando a igreja não tem condição, ela nunca é organizada. Na Igreja Presbiteriana do Brasil, um dos 3 fatores principais para que a igreja possa deixar de ser congregação e passe a ser uma igreja, né,
com um governo local próprio, em primeiro lugar, ela precisa ter número de membros, precisa ter oficiais capacitados e precisa ser uma igreja autossustentável. Precisa ter os 3 elementos, não é um nem 2 dos 3, mas os 3 elementos. Mas, às vezes, a igreja, naquele momento em que ela foi organizada, ela tinha condição. Posteriormente, ela passou a não ter mais. Quando ela deixou de ter, ela vai voltar a ser congregação, ela vai se desfazer. Esta é a importância da federação. A Igreja Presbiteriana do Brasil, ela, por meio dos seus concílios, auxilia igrejas que estão passando dificuldade, pastores que não estão conseguindo receber os seus salários em igrejas mais pobres, são auxiliados por meio dos concílios superiores por igrejas mais ricas. E isso é bíblico. Basta ver que o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, carta que nós estamos estudando à noite, no capítulo 16, ele manda, assim como ele fez também no último capítulo da carta aos Romanos, organizar ofertas para a igreja de Jerusalém, que era uma igreja que passava por grandes dificuldades financeiras. É preciso lembrar, inclusive, o contexto que a igreja de Jerusalém passou a ter dificuldades financeiras. Talvez os irmãos lembrem que lá em Atos 2, a igreja de Jerusalém, ela ficou conhecida por ser uma igreja em que as pessoas tinham muita comunhão entre si, todos repartiam pão, e eles passaram a vender as suas propriedades, né, para simplesmente dividir entre as pessoas. Eu citei isso aqui lá em Atos 2, acho que um sermão há poucos domingos também, que o problema daquela igreja foi uma visão escatológica equivocada. Eles achavam que em poucos anos Jesus voltaria e a igreja simplesmente acabaria. Então, na iminência de tudo se acabar, eles foram e venderam tudo que tinham. Foi uma generosidade que não era temperada com sabedoria. Este, muitas vezes, é o problema dos crentes. Um problema escatológico gera grandes problemas para a igreja. Se a igreja crê que tudo vai de mal a pior, né, para que a gente vai se esforçar para melhorar? No máximo, a gente vai aqui tentando viver uma vida mais santa, entre nós, numa comunidade fechada, e esperar o tempo passar até Jesus voltar e nos levar. Mas uma perspectiva escatológica otimista nos faz mudar essa forma de viver. Se Cristo está vencendo, se a igreja está progredindo, se o reino de Deus está se expandindo, eu sou uma peça dessa engrenagem. Então, se eu sou uma peça dessa engrenagem, tudo que eu faço contribui ou não para a expansão do reino. Nisso, o fato de formar família tem outra perspectiva. Porque formar família é fazer a igreja crescer. Eu me junto a uma esposa crente, eu tenho filhos crentes, e quantos mais filhos eu tenho, maior será a igreja. Porque eu creio que os filhos da aliança permanecerão na aliança. Então, ter família, formar família, tem outra perspectiva a partir da minha perspectiva escatológica. Não só ter filhos, mas trabalho. Eu busco trabalhar mais, eu busco ganhar mais, eu busco ter mais recursos e usá-lo de uma maneira a construir riqueza no mundo, não porque eu tenha uma perspectiva mundana, avarenta para as coisas desse mundo. Muito pelo contrário, mas é porque eu estou construindo este patrimônio que vai servir a coisas espirituais, a minha família e a igreja, e dessa forma o reino de Deus vai se expandir. Eu tenho uma perspectiva de crescimento da igreja, não para ver um número maior, mas para ver o reino de Deus se expandindo. Ou seja, toda a vida é transformada por uma perspectiva escatológica, seja ela positiva, otimista, ou seja ela negativa, pessimista. Concorda? Então, o trabalho ele tem essa visão, a família depende dessa visão e a igreja depende dessa visão. Igrejas que são otimistas na sua visão escatológica, elas tendem a ter melhores profissionais, famílias maiores, empresários mais dinâmicos, elas tendem a ser igrejas empreendedoras, de pessoas empreendedoras, e não de pessoas que buscam, né, na sua grande maioria, como acontece em algumas congregações, simplesmente
o concurso público, que não tem nenhum mal, sempre lembrando isso, não há pecado nenhum em você fazer concurso público, desde que sua profissão dependa disso. Mas o pecado é você achar que a estabilidade da vida depende de se juntar ao seu inimigo, que é o Estado. A gente fala tanto do Estado, aí não podendo lidar com ele, a gente vai e se junta a ele, para receber dinheiro do Estado. É justo receber desde que você não tenha nisto a estabilidade da sua vida. A estabilidade da nossa vida depende de Cristo. Os crentes são estáveis porque eles estão numa situação espiritual que não pode mudar. Nós fomos salvos e estamos salvos para sempre, porque não dependeu de nós, mas da obra do Senhor. Esta é a nossa verdadeira segurança. Todas as outras seguranças do mundo são enganosas, inclusive estabilidade no emprego. Inclusive porque, né, é bom citar isso, o Estado pode quebrar e está muito perto disso, né? Então, dentro dessa perspectiva da igreja, né, de como lidar com o recurso na igreja, como trabalhar para o benefício do reino de Deus, eu preciso me preocupar não só com estas despesas mais imediatas, que são o pagamento do salário do pastor, o prédio da igreja e todo o aparato que a igreja precisa, mas também pensar que na igreja existem pessoas que necessitam da minha ajuda. E como eu não posso chegar diretamente a essa pessoa necessitada, existe a diaconia, que depende das contribuições. Portanto, o estabelecimento de um percentual de renda para cada um dos membros da igreja é a forma mais sábia para que todos deem proporcionalmente com as suas finanças. E Deus deixa isso muito claro, irmãos. Tanto o rico quanto o pobre na igreja dão a mesma coisa. Aqui, ninguém dá mais que 10%. Você pode dar por generosidade, mas não por obrigação. A obrigação é que 10% dos nossos rendimentos sejam separados, em primeiro lugar, para a obra do Senhor. Deus não pede 9, nem pede 12. Ele pede 10. Ele ordena 10%. Isso é muito melhor do que o Estado. No Estado brasileiro, ele já cobra perto de 50% de tributos. A gente vai entrar nesse assunto daqui a pouco. Perto de 50% de tributos já é a carga que nós temos no Brasil. É muito, muito mais severo do que Deus. Deus pede 10%, o Estado pede a metade. Então não ache que é muito separar 10% da tua renda para o Deus que nos deu todas as coisas. O Senhor é justo. E Ele não só nos pede 10%, como Ele promete muitas outras bênçãos a partir da nossa fidelidade. Não necessariamente você vai ser rico, mas você vai ser próspero em todos os pontos da sua vida quando você é uma pessoa fiel nos dízimos e nas ofertas. Agora eu queria tratar do segundo e último ponto, que é o ponto 9. Alguém está com o livro em mãos? Alguém lê, por favor, esse ponto 9. Amém. A tributação é algo justo, embora nem sempre o percentual tributado e o tipo de tributo seja justo. Certo? É justo que o Estado cobre imposto? Isso foi perguntado a Jesus Cristo. Foi que ele respondeu? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O Senhor nos tributa em 10%. Então esta parte é de Deus. O Estado, muitas vezes, nos tributa de maneira excessiva, de maneira redundante. Ele tributa 1, 2, 3 vezes na mesma sequência. Ele tributa no consumo, ele tributa na renda, ele tributa na herança, ele tributa na transferência do patrimônio. É um absurdo. O que nós vivemos no Brasil é um absurdo. Nós temos alguns irmãos aqui que são formados em contabilidade. É um pandemônio, né? A literatura a respeito da legislação tributária no Brasil, você não consegue entender. A legislação muda a cada instante, porque a sanha tributária no Brasil é algo simplesmente absurdo.
De onde vem isso? Evidentemente, vem de uma visão de mundo, né, o tipo de legislação tributária no Brasil é extremamente fascista. E fascismo no significado original da palavra. Né? O que é que os fascistas defendiam? Tudo no Estado, nada fora do Estado. Tudo é para o Estado, nada fora do Estado. Então, tudo que você tem depende do Estado. Com esse princípio, eles dizem, se você está vendendo a sua herança, ora, se é herança, é fruto do trabalho dos meus pais. E o resultado do trabalho dos meus pais já foi tributado no recurso que ele recebia. Aquilo que ele deixou para mim já é o saldo do que ele recebeu, descontado o quê? O tributo. Então, por que tributar novamente? Como é que se defende tributação de herança, se tudo aquilo que nós recebemos dos nossos pais já está tributado? Já foi pago o tributo antecipadamente. Imposto sobre herança é roubo. Imposto não é roubo, mas imposto sobre herança é roubo, porque já foi tributado. Quando o Estado me tributa no consumo, ou seja, eu vou comprar um livro, o livro é imune, né? Mas ainda tem algumas pequenas contribuições. A editora, ela vai pagar contribuição sobre o lucro líquido, ela vai pagar imposto de renda, pessoa jurídica. Então, no final das contas, é um nome bonito para dizer o quê? Tributação. Nesse livro que paga menos imposto do que os demais produtos, eu paguei imposto. Só que para ter o dinheiro para pagar esse imposto, eu obtive renda. E quando eu obtive renda, eu paguei o quê? Imposto de renda. Ele precisa resolver. Eu pago na renda ou eu pago no consumo? Porque pagar em tudo é demais, né? É bitributação. O imposto na renda, ele é muito mais justo por um motivo. Ele passa a ser proporcional. Quem ganha mais, paga mais. Quem ganha menos, paga menos. Só que aí é onde está o pulo do gato. No Brasil, se você tem um bom contador ao seu lado, ele sempre dá um jeito de você conseguir pagar menos legalmente. Pessoas que começam a adquirir muito patrimônio imóvel. Alguém já sabe qual é a solução para quem compra muitos imóveis, né, começa a ter uma carteira de imóveis muito grande para pagar menos imposto sobre eles? Holding familiar. É algo que está muito em vigor. O pessoal abre uma empresa e essa empresa vai gerir o patrimônio imóvel da família. E essa empresa vai pagar muito menos imposto do que a pessoa física. O pobre tem condição de fazer isso? Não tem. O pobre que acende um pouquinho, melhora um pouquinho de vida ali, começa a comprar 2, 3 casinhas simples na redondeza dele, ele não tem acesso a esse tipo de informação. Então, quem vai pagar mais é o pobre. Sempre é. Ainda por cima, na tributação de consumo, que é a pior de todas, quem sempre vai sair prejudicado é o pobre. Porque nas coisas grandes o rico tem acesso à informação para se livrar da tributação maior e pegar uma menor, o pobre não tem acesso. E naquilo que é essencial para a vida, como as compras do mês. O feijão que aumenta 10%, não aumenta a mesma coisa no bolso do pobre para o bolso do rico. Porque o impacto da feira, das compras do mês, na casa do rico é muito menor do que o impacto na casa do pobre. O percentual da feira para a renda total do pobre é um percentual muito maior do que o percentual do rico, que é bem pequenininho. Então, toda vez que a cesta básica aumenta, quem acaba pagando o pato é o pobre. Quando aumenta o dólar, por exemplo, né, pelas loucuras cambiais do Brasil, que dependem muito das loucuras
fiscais do governo federal, ou seja, o governo gasta loucamente. O que é que acontece? Quando o governo está gastando demais, todo mundo que vê uma pessoa que gasta demais, confia mais nela ou desconfia mais dela? Desconfia. Então, se eu tenho o meu rico dinheirinho, eu sou investidor, tenho o meu rico dinheirinho, tenho um país organizado fiscalmente, que paga as suas contas em dia e não gasta, só gasta com o necessário, e me oferece um juro de 5% ao ano, certo? Um juro baixo, para que eu possa ajudá-lo nas suas dívidas futuras, né? Eu compro um papel daquele país, uma dívida do país, para ser realizado daqui a 10 anos, por exemplo, é um juro de 5% ao ano. É um juro baixo. Mas aquele país, ele não é um país desorganizado. É um país que paga as contas. Então, eu tenho certeza que aqueles 5% eu vou receber. E o Brasil, que tem muitas dívidas também para pagar e precisa emitir papéis dessa dívida para pagamento futuro, 10, 15 anos, né, são os títulos, né, do Tesouro Direto, que todo mundo, né, já ouviu falar em algum momento. As pessoas olham para aquilo ali e dizem, mas quem é o presidente mesmo de lá? O que é que ele está fazendo agora? Aí eles gastam mais do que arrecadam. Aí ele quer que eu bote meu dinheiro lá. Boto nada. Para convencer você, com seu rico dinheirinho, a emprestar a um cara ensandecido, como é o governo federal atual, o que é que você precisa fazer com o juro? O que é que o governo federal precisa fazer com o juro? Não, o caso não é o governo federal, né? É o Banco Central. Precisa levar. Eu preciso aumentar a taxa que eu vou lhe pagar, 8, 10, 15, 20%, até achar alguém que se disponha a me emprestar o dinheiro. Isso acontece na pessoa física também. Quando você é um pagador, um bom pagador, e um dia passa por uma eventualidade, não estava com a reserva adequada para uma situação emergencial, por exemplo, um filho teu está doente, e você vai pegar dinheiro no banco, o banco vai lhe cobrar uma taxa de juro relativamente baixa. Mas se o cara vive de pegar empréstimo, a taxa dessa pessoa é alta. Porque o juro é o preço pago pelo custo do dinheiro. O custo do dinheiro para quem é mal pagador e para quem vive uma vida desregrada é altíssimo. O juro é alto. E para uma pessoa que é bom pagador, o juro é baixo. É assim que funciona. Certo? Então, o dólar ele vai sofrer por esse tipo de variável. O dólar ele vai ficar mais caro ou mais barato, depende de outros fatores, é claro, né? Estou sendo minimalista aqui no que eu estou falando, mas um dos fatores é a situação fiscal do país, a capacidade que o país tem ou não de pagar suas dívidas. Existem muitos outros fatores, é verdade, mas um deles é esse. Dessa forma, há uma fuga de capitais do país, o país fica sem dinheiro, sem condições de liquidez, e ele tende a empobrecer. Mas alguém diz assim, mas não tem nada a ver com dólar, eu não como dólar, eu como pão pão com manteiga, pão com ovo. Então, se o dólar sobe, se o dólar desce, para mim, tanto faz. Aí o sujeito se engana, porque o pão, ele tem um trigo como matéria-prima, e boa parte do trigo brasileiro é importado. E ele é regulado pelo dólar, então sobe. Isso geralmente tem impacto também no combustível. O cara diz, mas eu não tenho carro. Tu não tem carro, mas tudo que você consome é transportado, praticamente tudo é transportado por meio terrestre no Brasil. Então o frete vai subir, consequentemente o que você come vai subir. Nós estamos numa cadeia, irmãos, onde a gente não consegue se livrar desses impactos. O problema do governo federal lá em Brasília vai impactar no coitado que mora na favela de Campina Grande. Porque tudo está interligado. Os tributos, né, como nós começamos a tratar,
eles são excessivos no Brasil. Boa parte deles, eles não são justos. É justo que se cobre imposto para a manutenção do Estado. A gente já estudou isso aqui ano passado. Para as funções que Deus deu ao Estado. Então, saúde, educação, isso não é papel do Estado. Isso é papel das famílias. O Estado cobra caríssimo e entrega uma saúde e uma educação péssimas. O que é que acontece? Você vai ter que pagar novamente por saúde privada, por educação privada, tudo privado, paga-se 2 vezes. Então, no Brasil, você é muito tributado e o que você recebe em troca é algo péssimo, né, como qualidade de serviço. Não se anime a achar que os Estados Unidos têm poucos tributos, não. Lá, a carga tributária é altíssima, é muito alta mesmo. A diferença é que você tem bons serviços. Na Europa, pior, né? A carga tributária da Europa é muito pior do que a dos Estados Unidos. Os serviços, porém, são muito bons, mas o Estado ele tende a ser um Estado também com viés fascista, né? Esse viés de tudo, o Estado tem que tocar em todas as coisas. Então, a tributação é algo que, quando é de maneira excessiva e injusta, empobrece toda uma população. Qual é a solução? Não pagar tributo? Não adianta. Se você não pagar o imposto, você vai arrumar um problema maior do que você pagar. Então, em primeiro lugar, a gente paga imposto não por conta de César, mas por conta de Deus. Por temor a Deus, nós pagamos os nossos impostos. Existe alguma possibilidade do crente não pagar imposto e não pecar? Alguém sabe? Ora, se eu não vou ter o dinheiro da feira da minha casa, eu estou entre o alimento da minha família e o imposto que eu tenho para pagar. Eu não vou pagar o imposto. Isso não quer dizer que eu não vou pagar nunca, mas eu não vou pagar agora. Certo? Eu até posso declarar, mas eu não vou pagar, porque eu preciso primeiro manter a minha vida. Só que boa parte dos impostos você não tem como fazer essa opção. Ele já está lá embutido. Muitos de vocês recebem o imposto descontado na folha, na fonte de pagamento. Então não tem como você correr. O governo não é bestinha, né? Por isso que é comparado a um leão. Ele tá rugindo ali, querendo tomar tudo que a gente tem. Mas a segunda forma de tributação, e a mais perversa de todas, é a tributação pela inflação. Certo? Que é uma tributação indireta. É uma forma de nos empobrecer indiretamente. Eu vou fazer uma relação com a aula de quinta-feira para as pessoas que vieram, mas não vou dar uma aula completa, porque isso exigiria muito tempo, nós não temos. Mas eu queria só lembrar aqui do texto de David Chilton, a partir de Apocalipse 21. Vou pedir para alguém ler, por favor, Apocalipse 21, versos 18 a 21, para a gente entender um pouco sobre a tributação por meio da inflação, como nós somos penalizados pela irresponsabilidade do governo. Apocalipse 21, 18 a 21. Quem achar pode ler. Amém.
O texto de Apocalipse 21 é a descrição da Nova Jerusalém, é a descrição do céu. E o céu é descrito com muitas pedras preciosas. O interessante é que cada uma dessas pedras preciosas citadas aqui em Apocalipse 21 tem relação direta com as pedras que estavam lá em Gênesis 2, no Éden. São exatamente as mesmas pedras. E as pedras lá do Éden, elas estavam em abundância no jardim. David Chilton ele faz uma análise de que essas pedras inicialmente elas estavam sobre a terra. E depois do dilúvio, por conta do pecado, né, essas pedras foram enterradas. Por isso que para você encontrar pedras preciosas hoje, há tanto esforço, é tão custoso, é tão difícil, é até perigoso para você encontrar pedras preciosas. Muita gente morre tentando encontrá-las. Porque por conta do pecado, elas foram revolvidas daquilo que era mais superficial. Nós teríamos os recursos abundantes na terra para construir esta cidade, a Nova Jerusalém, com as mãos santas que Deus deu ao homem lá no Éden. Mas não só isso, não só as pedras foram revolvidas, como o jardim foi retirado. E hoje nós vemos um mundo imperfeito, um mundo feio. Nós perdemos a beleza. O mundo hoje, em boa parte da obra humana, é feio. Ele não exprime a beleza de Deus. As pedras preciosas, por outro lado, elas exprimiam a natureza divina. Deus não necessitava colocar essas pedras no céu, nem no jardim, mas Deus fez de uma maneira para expressar a sua glória e a sua beleza. Porque Deus não faz só o que é necessário, Deus faz aquilo que é bom, belo e verdadeiro. É assim que Deus age. Dessa maneira, o Senhor colocou recurso abundante que foi retirado por conta do pecado, mas não completamente. O Senhor disse que o homem vai trabalhar e pelo suor do seu rosto, em dores, ele conseguirá o pão. Então, tendo saído do jardim, tendo sido expulso do jardim, nós agora viramos garimpeiros. Nós passamos a garimpar as pedras preciosas que estão enterradas nesse mundo. E vez por outra a gente encontra uma, e é assim que nós nos mantemos vivos e sustentamos a nossa casa, garimpando todos os dias, procurando as pequenas pepitas aí que foram deixadas pelo Senhor. Mas essas pedras, vez por outra, surgem na história da redenção. Por exemplo, quando o Senhor ordena lá em Êxodo que seja feito o tabernáculo, essas pedras elas voltam a aparecer. Você tem uma distância do adorador para a presença de Deus, mostrando que nós somos expulsos do paraíso, mas quando o sumo sacerdote entra na presença de Deus, lá no Santíssimo Lugar, ele tem uma roupa branca que é coberta por um peitoral, e no peitoral tem exatamente essas 12 pedras que foram citadas aqui em Apocalipse 21. Cada pedra ela era esculpida com o nome de uma das tribos, mostrando que o sumo sacerdote entrava na presença de Deus para oferecer sacrifício por cada uma das tribos de Israel e levava o nome do povo no seu peito, porque o sumo sacerdote, que é Cristo, nos leva no seu coração. Nos umbrais do sacerdote, também 12 pedras, 6 de cada lado, e essas pedras traziam também o nome das tribos e carregavam, como o sumo sacerdote estivesse carregando Israel nos seus ombros. Cristo carregou sobre os seus ombros a dor do nosso pecado. E Ele nos carrega para junto de si todos os dias pelo seu trabalho de intermediador. Então, quando você olhava para o sumo sacerdote, você via Cristo. E como é que você via Cristo? Não só na santidade, no branco da roupa, mas também nas pedras preciosas, que lembravam a glória e a beleza da natureza divina. Quando você anda mais um pouco, você vê que essas pedras preciosas, elas vão aparecer, eu vou dar um salto enorme aqui, mas elas aparecem também na saída do povo do Egito para a terra da promessa, quando o Senhor providencia pão. Alguém se lembra como era o nome do pão que era citado lá em Êxodo? E aí? Maná. Sabe qual era a cor do maná?
Não, o maná era branco. O texto de Êxodo diz que o maná era branco da cor de bidélio. Você pode ir lá pesquisar em Gênesis e você vai ver que uma das pedras preciosas era o bidélio, e a cor do bidélio era branca. Por que branco como o bidélio? Para mostrar que mesmo no deserto, Deus não deixou o povo sem os recursos. Eles estavam enterrados, eles foram escondidos, mas Deus continua providenciando o que o povo precisa. Então, essas pedras preciosas, elas nos apontam para Cristo. Você tem uma pedra de ouro, né? Se você tem uma corrente, né, que tem um diamante, alguma coisa assim, lembre, isso não é mera vaidade. Apreciar as joias, as pedras preciosas, é algo que Deus nos deu. As mulheres, elas gostam de joias, não é porque necessariamente as mulheres sejam fúteis. Algumas são, mas não são todas. Existem muitas mulheres que gostam de joias e de receber joias, porque a natureza feminina ela é tendenciosa à beleza. E a beleza é uma expressão de Deus. Então não ache uma coisa ruim o fato de alguém querer ter joias. Você deve ter recurso em primeiro lugar e, se puder, tenha joias. Porque elas vão sempre lembrar isso, lembrar da beleza e da glória de Deus. Uma mulher bem vestida, uma mulher adornada com joias, é uma mulher que nos apresenta Cristo. Ela aponta para Cristo. Mas aí, depois de passados muitos anos, o texto volta, em Apocalipse 21, para dizer que Nova Jerusalém é assim. Eu fui apresentado ao Apocalipse pela minha avó, e ela sempre falava desse texto, né? Eu brinquei, lembrando disso quinta-feira, que quando ela terminou de ler o texto, me explicar que isso aqui era o céu, eu disse: eita, vovó, eu quero ir para o céu agora. Ela disse: meu filho, agora não. Espere mais um pouquinho. Mas ao ver como o céu é descrito, você diz: eu quero ir para esse lugar agora. Eu vou pisar em ruas de ouro. A porta, né, o último versículo diz assim: e as 12 portas eram de pérolas, cada uma das portas era de uma pérola. Você imagina, uma porta que é feita de uma peça de pérola, sem emenda. Você só pode querer ir para um lugar desse. E o princípio aqui é apontar para o que estava lá atrás, ou seja, a Nova Jerusalém nada mais é do que uma volta para o Éden. Não para um jardim, mas para uma cidade-jardim. O Éden é a cidade-jardim de Deus. Nós estamos construindo uma cidade-jardim de Deus, que tem como fundamento pedras preciosas. Agora eu queria que você abrisse comigo, por favor, o texto de Levítico, capítulo 19. Levítico 19, verso 35 a 37. Quem encontrar pode ler. Levítico 19, 35 a 37. Não cometa injustiça com a balança. Peso justo, balança justa, eu sou o Senhor. O dinheiro, na época da Escritura, ele era medido em peso. E aí, quando uma pessoa queria ser injusta, sabe o que ela fazia? O grama não pesava um grama. Quando ele queria, pesava mais. Quando ele queria, pesava menos. Então, quando eu estou comprando, aquilo ali pesa menos. Quando eu estou vendendo, pesa mais. Isso é a balança injusta. É a degradação do dinheiro. Se o dinheiro é peso, e eu não dou o peso devido, o peso justo, eu estou degradando o dinheiro. O dinheiro na Bíblia é um peso. E a balança injusta é a degradação do dinheiro. Alguém lê agora para mim, por favor, Provérbios 11, 1.
Amém, Bia. Balança enganosa é abominação ao Senhor. Lembra, como é que o dinheiro era medido? Em peso. Então, se a balança é enganosa, é porque ela está dando ao dinheiro um peso que ele não tem, um peso maior do que ele tem. Ou menor ou maior. Percebe isso? Então, por que aí, historicamente, o dinheiro ele sempre teve um lastro, um fundamento? Para a Escritura, o dinheiro tem que ter um fundamento em algo real. E qual eram os recursos naturais que fundamentavam o dinheiro? As pedras preciosas. Porque elas têm, em primeiro lugar, um valor anterior ao monetário. Antes de você atribuir um valor dinheirístico, um valor monetário, você atribui um valor estético. A joia é bela. Você olha e diz, rapaz, coisa linda. Depois que você percebe que é bonito, então você diz, rapaz, isso aqui tem valor. É belo, é raro, tem valor. Então, um terceiro argumento a respeito do porquê o dinheiro era pesado e era sempre relacionado à joia, é porque você não consegue replicar, você não consegue fazer ouro, você não consegue fazer jaspe. Essas pedras, elas são dádivas de Deus e têm um recurso finito. Então, elas são reguladas pela sua finitude, inclusive, pela beleza e finitude. Irmãos, até 1931, para cada dólar impresso, você tinha que ter lá a quantidade de grama guardado no Banco Central dos Estados Unidos. Era assim. Até a década de 30, cada dólar tinha um recurso guardado, o lastro, o fundamento, para mostrar que aquele dinheiro era um símbolo de um recurso existente. Quando foi que isso mudou? Nas duas grandes guerras mundiais, o homem, para poder se sobressair diante do seu inimigo, ele precisava ter recurso, ele precisava ter muita munição, muito tanque de guerra, muito avião, muito tudo. Só que ninguém tinha esse recurso. E quando os Estados Unidos entram na guerra, entra para ganhar. Não tendo o recurso completo, o que é que o ministro do Tesouro Nacional, você pode chegar em casa por curiosidade e pesquisar, você tem lá a fala dele prometendo o seguinte: por conta da guerra, da necessidade de recursos, eles estavam suspendendo o fundamento da moeda dólar em ouro. Era uma suspensão temporária para aquela finalidade, que era a guerra. Ou seja, eles precisavam emitir mais notas do que eles tinham em ouro, para poder gerar recurso, construir navio, tanque, munição para a guerra. Aí ele fala seriamente, nossa, ali por volta de 31. Sabe quantas vezes voltaram atrás? Nunca. De lá até hoje, o dólar não tem mais nada atrelado a ele. Chama-se moeda fiduciária. A moeda que não tem lastro em algo que é sólido, não tem lastro em pedra preciosa, no caso do ouro. Naquele período ali, né, você tinha um dólar muito parecido ali com o grama de ouro. Era $1, 10 dólares compravam um grama. Era algo muito parecido. Hoje é assim, algo absurdo. Deixa eu fazer em real, assim, talvez seja mais fácil a gente entender. Quando, em 1994, o real foi lançado, era algo em torno de 10, 11 reais, valia um grama de ouro. Estão com o Google aí aberto? 350, irmão, está com uns ourozinhos por aí, né? 350, a gente tinha R$1 para 10, agora a gente tem 1 para 350. Isso quer dizer que a nossa moeda valorizou ou desvalorizou? Desvalorizou muito, muito. Então, a relação que uma moeda tem com o ouro
demonstra muito disso, se ela está valorizando ou não. O ouro é mais estável. Não é que o ouro é estático, mas ele é mais estável. E agora o que nós temos são promessas de dinheiro. Nós não temos dinheiro mesmo, a gente tem promessa de dinheiro. A gente vive uma grande ilusão. Porque desde que o ouro não é mais o lastro da economia, o Banco Central ele pode simplesmente ligar a máquina de fazer dinheiro e dizer, eu quero 100 milhões. Ele manda moer lá 100 milhões e pronto. E o que é que acontece? Quando eu tenho um elemento da economia que tem a abundância da sua oferta no mercado, a tendência dessa coisa é, o preço é aumentar ou diminuir? O valor aumenta ou diminui? Algo tem demais no mercado? Diminui. Ou seja, todas as vezes que é emitido R$1 sem lastro, R$1 desnecessário, R$1 que não tem fundamento, nós estamos ficando mais pobres. A base monetária do Brasil nos últimos anos ela tem aumentado aí algo em torno de 20% ao ano. Quanto é que é a inflação oficial do Brasil? 3,5%, 4,5%, muito mal. Na pandemia, 2021 foi péssimo. 2021 a gente teve 10%. Só que a inflação não é 5%. Não pode ser, porque se for, tem alguma coisa errada com o nosso bolso, né? O bolso da gente está furado. Porque a gente ganha mais no outro ano. Você recebeu o seu aumento, 8% de aumento. Ou seja, eu estou 8% mais rico. Mas a conta não é essa. A conta é 8% menos 5% da inflação real. Eu ganhei 3%. Ganhou não. Porque o teu dinheiro desvalorizou 20%. Se se R$10 comprava 1 grama de ouro e agora R$350 compra um grama de ouro, então é essa proporção que tu ficou mais pobre. É nessa proporção que a gente ficou mais pobre. A gente fez a conta quinta-feira. Eric, tu lembra, Eric? 60 vezes, não era? 60 vezes. Nós estamos 60 vezes mais pobres do começo do Plano Real para cá. Então, meu irmão querido, para você ter ficado mais rico, de fato, de 1994 para cá, se você ganha 60 vezes mais, você não enriqueceu, você manteve o mesmo padrão de vida. Se você multiplicou 61, aí você começou a ganhar. Essa é a situação. É por isso que a gente trabalha, olha para a renda aumentou, mas a gente continua sem ter acesso a alguns bens. Porque balança enganosa é abominação ao Senhor. Isso não é brincadeira. Quando um Banco Central do Brasil, quando o governo federal emite moeda para pagar suas dívidas de maneira irresponsável, isso é abominação ao Senhor, irmãos. Eles estão empobrecendo, estão cobrando um tributo injusto. E o povo sofre. Então pensem nisso, irmãos. Não pensem nisso para se desesperar, não. Agora eu tenho que aumentar meu salário mais de 20% por ano. Vai ser difícil. Não é impossível. Você pode encontrar meios para sobressair nisso aí. Mas você precisa estar, em primeiro lugar, consciente que a inflação não é essa, que a tributação não é só essa, não é só 40%, 50%, é mais do que isso, e que nós precisamos ter governos mais justos sobre nós. Quando for votar, pelo amor de Deus, não vote quem fica lhe prometendo casa, comida e roupa lavada. Porque quem faz isso vai fazer com o teu dinheiro. Eles vão te tributar mais, eles vão te cobrar mais para te entregar um pouquinho daquilo ali. O povo de Deus precisa ser sábio, irmãos. Para, dentro dessa circunstância, encontrar meios de ganhar mais do que nós já somos roubados e estar consciente também que estes governos que se sucedem sobre nós são governos injustos e que vão pagar por isso.
Um dia, na Nova Jerusalém, o peso do dinheiro será novamente equilibrado. E nós teremos tanto recurso, mas tanto recurso, que Porta de Jaspe, Rua de Ouro, vão ser coisas comuns. Não porque nós vamos ser bilionários, mas é porque as coisas terão o valor que elas devem ter. Nós deveríamos andar em ruas muito mais bonitas do que essa daí. A gente está achando muito porque calçaram a rua da igreja, né? A gente vivia na lama. Agora calçaram a rua com pedra comum. Os crentes pisarão em ruas de ouro. E alguns textos, como Provérbios 28:8, dizem que o que os ímpios estão plantando agora, o que esses ímpios estão fazendo, aumentando base monetária, inflacionando o mercado, eles estão trabalhando, estão juntando riquezas, sabe para quê? Para que Deus no final dê ao justo. O texto diz assim, Eclesiastes 2:26, quanto ao pecador, Deus o encarrega de ajuntar e armazenar riquezas para entregá-las a quem o agrada. Isso também é inútil e correr atrás do vento. Provérbios 28:8, quem aumenta a sua riqueza com juros exorbitantes, ajunta para algum outro, que será bondoso com os pobres. Continue trabalhando, continue sendo fiel nos seus dízimos e nas ofertas, sendo justo no seu trabalho, em tudo que você faz, lembrando da igreja, da sua família e dos pobres. E o Senhor, no final, tomará o que esses ímpios têm feito com o povo de Deus e vai nos abençoar, irmãos. Toda a riqueza do mundo é nossa, porque nós reinamos em Cristo Jesus. Amém. Vamos orar. Senhor, obrigado por esta bênção que o Senhor nos concede no dia do Senhor, quando nós podemos tratar de coisas tão elevadas e até mesmo de assuntos que parecem ser temporais e mundanos, mas não são. São espirituais. Que o Senhor nos dê graça para que nós possamos tratar com sabedoria dos recursos que o Senhor proveu para a nossa casa. E que o Senhor dê o pago a estes homens maus, que têm feito o teu povo empobrecer e sofrer. Nós temos a certeza que no final, todo o trabalho, todas as riquezas deles, assim como foi na saída do Egito, que o Senhor deu joias ao teu povo, o Senhor amontoará riquezas sobre a nossa cabeça, sem fim. Nós não iremos nos tornar, Senhor Deus, amantes dessas riquezas, mas ver nelas a glória e a beleza do Senhor. É assim que nós oramos em Cristo. Amém.